Muito bem, você está no canal Contratempos, hoje com a notícia seguinte. Bolsonaro, tá aí na Veja, Bolsonaro não quer ser incluído em anistia, diz o relator do projeto, a revista Veja. O deputado Rodrigo Valadares, da União Brasil, foi escolhido como relator do PL que trata da anistia dos presos de 8 de janeiro. E aí, segundo a reportagem, segundo a conversa que tiveram, o relator disse que teve uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a possibilidade dele vir a ser beneficiado neste projeto, e ele diz que não quer ser incluído. Tá aqui, ele teria dito não quer ser incluído dentro de uma possível anistia desses projetos. Muito bem, esse projeto de lei que visa anistiar as pessoas que participaram, estiveram envolvidas ou foram julgadas sem sequer estar envolvidas nos atos de 8 de janeiro de 2023, é a única solução, acho que viável, para solucionar essa pendenga. É óbvio que este processo ele está todo viciado, ele está cheio de problemas, cheio de anormalidades jurídicas, cheio de extravagâncias. É um processo kafkiano em que pessoas pagam sem ter conduta individualizada, em que institutos que até então eram para beneficiar o réu vieram para prejudicar os réus. Né? Ou seja, a pessoa estava lá distribuindo água, estava lá só olhando, mas ele não precisa ter a conduta individualizada, ele pega 17 anos. 17 anos, sem que seja provado o que de fato ele fez. Então, enfim, é um processo eivado de irregularidades, todo mundo está careca de saber disso, e o careca não foi por acaso que eu falei, mas estão todos como eu disse, carecas de saber disso. Só que a gente esbarra em um problema. Mesmo que agora, neste exato momento, o senhor Alexandre de Moraes esteja um pouco nas cordas, vamos colocar assim, diante de tudo que aconteceu depois dos Twitter Files, toda a repercussão que está rolando lá fora, revistas de renome internacional falando sobre a situação do Brasil e as anormalidades jurídicas que estão acontecendo no Brasil, ainda assim, uma coisa é ele botar um pouco o pé no freio. Talvez não agir quando agiria, né? Normalmente agiria. Outra coisa é a Suprema Corte reconhecer, porque aí a gente está falando de condenação, que não é uma decisão monocrática, não é decisão de um só, é uma decisão de pleno, de todos votando. E aí você reverter estes processos seria um reconhecimento da Suprema Corte de que tudo não passou de fato de uma perseguição política. Todo mundo sabe que é uma perseguição política. Todo mundo sabe que estão usando essas pobres pessoas como bode expiatório para que não se faça mais, etc. Para que as pessoas não vão mais às ruas, não encham mais a paciência dos poderosos. Todo mundo sabe isso. Isso é óbvio. Você sabe disso. Ainda que você não concorde, ainda que você não fale, ainda que você seja de um outro espectro político, você sabe disso. Você sabe. No fundinho, aliás, nem no fundinho, é tão óbvio que você sabe, só não pode admitir. Tudo bem, fica cá entre nós. Mas ficaria muito estranho, seria um golpe muito forte na Suprema Corte se eles assumissem isso neste exato momento, que estão eu ia falar uma palavra, tentar arranjar uma palavra mais leve, mas não existe. Que estão, até o presente momento, torturando essas pessoas simplesmente por um capricho, simplesmente porque tiveram seus egos feridos, suas imagens arranhadas e precisavam dar um recado, mandar um recadinho, ok? Ficaria horroroso, seria o fim da picada. Então, a única solução que permite que eles saiam ainda dizendo não, mas a gente tinha razão, não, mas era isso aí mesmo, não, mas salvamos a democracia, não mais. A única solução que permite que eles ainda mantenham um pouco de dignidade e um certo respeito, ainda que falso, ainda que apenas formal, à Suprema Corte, é que o Legislativo aprove, então, esse projeto de anistia aos condenados. E por que o Bolsonaro não quer ser incluído nisso? Porque para ele, politicamente, não é bom. Porque você imagina que ele escape de tudo, que ele deixe de ser processado. Ainda, não estou entrando no mérito, tá? Não estou entrando no mérito. Ele é inocente, digamos, mas ele escapou de tudo que tem se levantado contra ele, porque ele foi anistiado.
Politicamente, ele colaria em si um adesivinho de fujão, um adesivinho de, olha, eu tenho culpa no cartório, mas eu consegui escapar graças a um beneplácito do Legislativo, graças aos meus amigos deputados e senadores. Ok? Então, para ele, politicamente, é um desgaste muito grande, a imagem ficaria bastante prejudicada e, obviamente, por isso, ele não quer ser incluído neste possível PL. Não vou descartar que haja também uma certa hombridade, eu quero ser julgado, eu quero que tenha a coragem de dizer isso na minha cara, de me condenar falsamente, de me injustiçar, etc e tal. Ainda que tenha isso e ainda que seja um ato de coragem, decisiva é essa situação política que ele ficaria se tivesse incluso nesse projeto. Então, não me causa estranheza, não é estranho que ele não queira participar, tá? De que ele não queira ser anistiado, de que ele queira ir para frente, até porque os casos em que ele está sendo investigado ainda estão nessa fase de julgamento. Ainda podem ser com alguma manobra e sem muita mancha à imagem da Suprema Corte, ele pode ser anistiado e voltar a ter os seus direitos políticos restituídos até para a eleição de 2026. E eu acredito que isso possa acontecer, tá? Eu acho que a gente tem mais chance de que aconteça do que de não acontecer. Mas muito bem. Dito isso, hoje, depois de eu ver essa notícia, eu fiquei sabendo também desta outra notícia aqui. A Polícia Federal faz operação em 18 estados e no Distrito Federal para prender manifestantes do 8 de janeiro. Pessoas que estavam livres, com tornozeleira, aguardando seu julgamento sem liberdade, como é o padrão no Brasil, para vagabundos de verdade, tá? Eles estavam soltos ali por questão de saúde, por questão de idade, tem gente de 71, 73 anos. E aí, por que eles estão sendo presos agora? Fizeram alguma coisa? Não fizeram nada. Estão sendo presos, segundo essa reportagem da Revista Oeste, porque outras pessoas, segundo o portal UOL, tá aqui embaixo, eu vou levantar para vocês aqui, ó. Há pouco mais de 2 semanas, o portal UOL noticiou a existência de foragidos, entre aspas, na Argentina e no Uruguai. A partir daí, o juiz do STF passou a expedir mandados a fim de evitar novas fugas para países vizinhos, sem prova alguma. Ou seja, é mais uma excrescência jurídica, tá? É mais uma bizarrice. Pessoas estão pagando por atos de outras, com quem eles não têm contato. Não tem nenhuma prova de que eles vão fugir, não tem nenhum indício de que isso estava sendo preparado. E porque outras pessoas fizeram, eles vão pagar agora. Imagina se a moda pega, hein? Imagina se a moda pega. Então, assim, ainda que as coisas estejam esfriando, ainda há essa narrativa forte de que ameaçam a democracia. Ameaçam aonde? Aonde uma pessoa, como essas moças aqui, eu vou fazer questão de dizer o nome dela, a senhora Iraci Nagoshi, de 71 anos, e Vildete da Silva, de 73, poucos exemplos, tá? São 200 pessoas, mais ou menos, tá? 200 pessoas. 200 pessoas. Eu vou citar essas duas aqui como exemplo e dizer a essas senhoras e a família dessas senhoras que estão em minhas orações, tá? Para que cessem essa tortura, essa perseguição, esses atos de inomináveis que estão fazendo sob a tutela do Estado democrático de direito brasileiro, ok? Então, assim, as coisas estão esfriando? Estão, mas a gente ainda tem essas excrescências, a gente ainda tem esses atos inomináveis sendo feitos no Brasil, ok? Com, muitas vezes, o beneplácito, com, muitas vezes, a omissão da grande mídia. Não esqueceremos, ok? Então, esse projeto, volta aqui, esse projeto de anistia ainda deve demorar um pouco, acredito eu, para que as coisas ganhem um pouco mais de estabilidade política. E aí possa ser aprovado. Obviamente, e o relator ainda diz aqui, o senhor Rodrigo Valadares, ainda diz que precisa conversar com muita gente. Dado as últimas derrotas do governo, tanto no Senado quanto na Câmara, eu acredito que isso deve passar. Mas eu não esperaria isso para esse mês, por exemplo, tá? Ok? Senhores,
queridos brasileiros que estão presos injustamente. Espero que vocês em breve estejam do lado de fora. Espero que o governo e o Estado brasileiro paguem por tudo que estão fazendo com vocês. Certamente as pessoas que injustamente estão condenando os senhores pagarão. Se não nessa vida, na próxima, tenho certeza disso. Muito obrigado, meus queridos. Obrigado por quem assistiu esse vídeo até agora. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de se inscrever neste canal. Vídeos estou tentando todos os dias, mas temos lives todos os dias, tanto aqui no canal Contratempos, quanto lá na Twitch, canal Forca Geek. A partir de uma meia-noite, meia-noite e meia, por aí, a gente está comentando todas as notícias, conversando, trocando uma ideia sobre tudo, tudo. Espero você por lá, tá? Mas, por agora, é só. Um grande abraço. Fiquem com Deus, até a próxima. Falou, valeu e fui.